Happy Sabbath, everyone. Abençoado sábado a todos. Let's try that again. Happy Sabbath. Vamos tentar. Feliz sábado. We apologize for the delay. Pedimos desculpa pelo atraso. We had some bugs that we had to get rid of. By God's grace, we are back. Tivemos de nos desfazer de alguns bichinhos por aqui, mas aqui estamos nós. Let's have a word of prayer. Vamos orar. Loving Father God, which art in heaven, Pai amado que estás nos céus, Lord, I'm asking at this precious hour that you would take full control of our minds and bodies so that your name may be lifted up. te peço, Senhor, neste momento te imploro que tu controles, realmente tomes controle da nossa mente, dos nossos corpos e que sejas tu a liderar. This is also a time that you have called us to bring all our burdens. Este também é o tempo que nos pedis para trazer todos os nossos problemas, nossas tribulações a ti, At your feet, aos teus pés, so that we may be freed from these burdens of this life, para que assim possamos estar livres de todo este peso nas nossas vidas. Father, as we are about to break the bread of life, we pray in a special way for your divine intervention. E ao estarmos agora preparados para partilhar o pão da vida, pedimos a tua intervenção. And again, we pray that our eyes may be open so we may be better understand E também pedimos que os nossos olhos possam estar abertos para que possamos compreender melhor what you want us to do at this time. para que possamos compreender melhor aquilo que queres que façamos neste tempo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. Amen. At the beginning of the week, which would be last Sunday, No começo da semana, que foi o sábado, passou? O domingo, passou? there was a passage of scriptures that the Lord brought to my attention that kept playing in my mind all week long. Deus trouxe-me à minha mente uma passagem e que ficou comigo a semana toda. This happens always whenever the Sabbath ends and then the new week begins. Isto normalmente me acontece quando termina o sábado e começa uma nova semana. Dwelling on what God would have us to hear the following Sabbath. A pensar naquilo que Deus gostaria que ouvíssemos, que aprendêssemos no sábado seguinte. And I will be sharing this passage with you in this study, which will be really the background of this study. E eu vou partilhar esta passagem convosco e que será realmente o nosso pano de fundo da mensagem de hoje. But before we go there, I would like to take you to the book of Revelation, chapter 6. Mas antes de irmos aí, gostaríamos que fôssemos ao livro do Apocalipse, capítulo 6. Revelation chapter 6 should be a very familiar chapter to many of you. Que deveria ser um capítulo bem conhecido, familiar de cada um de nós. Capítulo 6 do Apocalipse. And another background I would like for you to keep in mind as we continue on E um novo pano de fundo que gostaria que meditassem ao continuar com a mensagem. we have a message as Seventh-day Adventists which includes both the Sabbath and the health message. Nós temos uma mensagem como Adventista do Sétimo Dia que inclui a mensagem do sábado e a mensagem da reforma da saúde. And today, without a shadow of a doubt, we can see the things that are taking place in our world today. The laws that are being enacted nowadays have to do with Sabbaths, which would be a counterfeit Sabbath, and health. E nos dias em que estamos a viver, realmente nós estamos a ver as leis que estão a sair do falso sábado, a contradizer o sábado verdadeiro. So in Revelation chapter 6, let's begin in verse 7. Então, capítulo 6 do Apocalipse, versículo 7. The Bible says, "And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, 'Come and see.'" E a Bíblia diz-nos, e havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal dizendo, vem e vê. Verse 8, "And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death,
and hell followed with him, and power was given unto them, over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Versículo 8. E eu olhei, e eis cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. Now, the Bible describes a period of time that we know as students of Bible prophecies that began in 538 AD. Aqui a Bíblia descreve-nos o tempo na história que se refere a 538 depois de Cristo. And this was the beginning of the reign of the Pope of Rome. E este foi o começo do reinado do Papa de Roma. But unlike the other three horses that came before this horse, the pale horse, Mas diferente daqueles 3 cavalos que vieram antes deste cavalo pálido, the Bible describes that horse as being a pale color and also death and hell. The word hell there does not mean hellfire, it means Hades, which is the grave. E então descreve-nos aqui o cavalo pálido tendo nomes como morte e inferno. Isto não quer dizer que é o fogo do inferno, mas seria como a sepultura. So the Bible says when that power came after the fall of Roman pagan Rome, Então diz-nos quando este poder veio, que foi depois da queda de Roma pagã, it brought death, it says, and grave, which is the hell, the word hell there. então trouxe morte e a sepultura, que é a palavra que diz aqui como o inferno. And notice as well the description of pale horse. Did you know that this means disease as well? E notem a palavra que está aqui como o pálido. Vocês sabem que pálido também se refere a doenças. Notice on the screen what we read in regard to the pale horse from the Strong Concordance. E aqui podemos ver na concordância da palavra, no que refere ao cavalo pálido. Notice what it shows there. Do you see the arrow, the yellow arrow there on the screen? Vocês estão a ver aqui a seta amarela no ecrã? It's described the pale, that color of the horse, as being greenish or yellowish pale. Então descreve essa palavra pálida como verde e amarelado pálido. Now, I thank God for the understanding of His Word. Eu agradeço a Deus pela compreensão da sua palavra. Because as we dig deeper and these things will come to light, we will understand those symbolic languages that the Revelation use. Então, ao nós cavarmos mais fundo, nós vamos começar a compreender mais as palavras simbólicas que Deus usa. Have you ever heard of the green movement? Have you ever heard of the green movement? Já alguma vez vocês ouviram falar no movimento verde? And this green movement is tied in with the climate change, and which also ties with the Pope encyclical Laudato Si, which also ties with Sunday law. Então, este movimento verde, ele está ligado às alterações climáticas, que também, por sua vez, está ligado ao Papa de Roma. So one more time, on the screen, it says the pale horse characteristics is green, yellowish pale color. Então, uma vez mais, o que está no ecrã, a palavra, o cavalo pálido, essa cor é esverdeado, verde e pálido amarelado. Also remember, it says that when the pale horse came, death, destruction, famine also, it mentioned, follow with that horse. E não nos esqueçamos que continua a descrever que quando veio este cavalo pálido, veio a morte e também a sepultura e fome, que continua a descrever. So in other words, if we were to put 2 and 2 together, então, se fôssemos pôr 2 mais 2, the green climate change agenda is really about death. A agenda climática verde realmente morte. Let's read what Eddie Jones tells us here in regard to the pale horse. Então vejamos o que é que foi escrito aqui em relação ao cavalo pálido. It says the color of this horse is remarkable.
A cor deste cavalo é incrível. The colors of the white, red, and black horses mentioned in the preceding verses are natural. As cores brancas, vermelha e preta dos cavalos mencionadas nos versículos antes são cores naturais. But a pale color, now notice I have highlighted those in greens, but a pale color is unnatural. E preste atenção que está aqui realçado, mas uma cor pálida não é natural. The original word denotes the pale of a yellowish color that is seen in blighted or, notice the words, sickly plants. A palavra original denota uma cor amarelada pálida que é vista, preste atenção, à vista das plantas que estão doentes. So let's pause here for a moment. So as we study Bible prophecies, Então, ao estudarmos as profecias bíblicas, we should be excited to decode, to understand those symbolic languages that both Daniel and the Revelation use. deveríamos realmente ficar contentes de podermos descodificar as palavras que Apocalipse e Daniel elas usam. So as we read here, that the pale horse denote sickly plants. Sick, remember, disease. E então, ao vermos aqui o que acabamos de ler, que é a cor pálida, aquele amarelado pálido, ela significa realmente, ela nos mostra aquelas plantas que estão amareladas, que estão doentes. Are we dealing today in our world with disease, pestilence, climate change, as they call it? Não estamos nós, neste tempo, a viver momentos de, como eles chamam, de pestilência, de doença e de alterações climáticas, como eles chamam? In other words, what happened then will take place again. Death and destruction is bound to continue in our world until the second coming of Jesus Christ. Então, tal como aconteceu antes, acontecerá agora. Morte e destruição irão acontecer, tal como aconteceu no tempo de Jesus também. Let's go back to the screen. It says, a strange state of things in the professed church must be denoted by this symbol. Um estranho estado de coisas na igreja que professa a Deus deve ser denotado neste símbolo. The rider on this horse is named Death, and hell, which is the grave, follows with him. O cavaleiro deste cavalo chama-se Morte e o inferno, que é a sepultura, segue-o. The mortality is so great during this period that it would seem as if the pale nations, notice nations with an S, of the dead had come upon the earth. A mortalidade é tão grande durante este período que parecerá que as nações pálidas, prestem atenção, nações pálidas dos mortos, veio sobre a terra. And were following in the wake of this desolating power. E seguiam deste poder desolador. The period during which this seal applies can hardly be mistaken. Prestem atenção que está aqui escrito, o período deste selo, a que se aplica este selo, não se pode enganar. It must refer to the time in which the papacy bore its unrebuked, unrestrained, and persecuting rule, commencing about AD 538. Tem de se referir ao tempo em que o papado não era restrito, ele mandava todo o seu poder na perseguição, no seu reinado de perseguição, começando em 538 depois de Cristo. And extending to the time when the reformers commenced their work of exposing the corruption of the papal systems. E estendeu-se ao período em que os reformadores começaram o seu trabalho de expor, a sua obra de expor a corrupção dos sistemas papal. Okay, the Bible again described this pale horse as coming with famine, death, destruction. A Bíblia, uma vez mais, escreve-nos este cavalo pálido que vem com a morte e inferno, a sepultura. And one of the descriptions of this pale horse, it denotes like a plant that is sick, a sickly plant, it says. E uma das características é que este cavalo pálido denota
como uma doença, como as plantas, o símbolo como as plantas doentes, que ficam amareladas. And it is not by accident that our world today has been experiencing a health crisis. E não é por acaso que o nosso mundo hoje tem experimentado uma crise de saúde? That so far, it has been 2 years, they still have not lifted the pandemic status. E que até agora já lá vão 2 anos e ainda não levantaram o estatuto de pandemia. And notice another one here on the screen. This says the NHS, this is in England now, issues warning to anyone who does what? Who eats meat as UK monkeypox cases rise. Aqui o sistema de saúde da Inglaterra, eles dão um aviso, um alerta a alguém, quem quer que seja, que coma carne no Reino Unido devido ao aumento dos casos da varíola do macaco. The NHS has issued a warning to meat eaters amid a significant and concerning outbreak of monkeypox in the UK. Então, o Sistema de Saúde Nacional da Inglaterra enviou um aviso àqueles que comem carne devido ao crescente número significativo da varíola do macaco no Reino Unido. Now, the world is saying something here that God has already said in His Word, the Bible, and also within the pages of Spirit of Prophecy. O mundo aqui está-nos a dizer algo que Deus já nos tinha dito na sua palavra e que também temos nas páginas do Espírito de Profecia. Now, the warning here we find in this article is this: to stay away from eating flesh because of the monkeypox virus. Então, o aviso que nos estão a dizer é para fazermos o quê? Para nos afastarmos, para deixarmos a carne de lado, mas devido a quê? A este problema da varíola do macaco. The world is even advocating a plant-based diet to, quote-unquote, combat climate change. E o mundo, lá fora, até eles estão a encorajar as pessoas a ter uma alimentação à base de plantas, isto para combater as alterações climáticas. Now, as God commandments-keeping people, Mas nós, como guardadores dos mandamentos de Deus, God has warned us over and over again Deus avisou-nos vez após vez, because of the increase in wickedness in men, de que devido à maldade que aumenta, a maldade do homem, que That- vai aumentando, that we should discard any animal product. de que nós deveríamos deixar todo o produto animal. Now, let me take you to the passage that the Lord brought to my mind back on Sunday. That would be in Exodus chapter 15. Então, deixai-me levar-vos à passagem que Deus me mostrou já, como vos disse, este domingo que passou, que se encontra em Exodus chapter 15. 15. Êxodo 15. Notice in Exodus chapter 15, as God was taking his people to the promised land, Então, vejamos que está aqui, que foi no momento em que Deus tirou o seu povo, que o levou para a Terra Prometida. Now, question for all of us here. Do you believe that we are bound, indeed, based on the signs of the times, for the promised land? Vocês acreditam que estamos aqui, que nós estamos a ir a caminho da Terra Prometida? So as the Apostle Paul says then in 1 Corinthians chapter 10, Como nos diz Paulo em 1 Coríntios 10, we need to learn from the mistakes of the children of Israel nós temos de aprender com os erros de Israel on their way to the promised land no caminho à Terra Prometida and how many of them died because of unbelief. They died in the wilderness because of unbelief. e porque é que muitos deles, devido à descrença, morreram antes de chegar à Terra Prometida. So in Exodus chapter 15, let's begin in verse 24. Então, Êxodo 15, comecemos no versículo 24. Actually, let me back up to verse 23. Vamos ao versículo 23. The Bible says, "And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah." Então, versículo 23 diz-nos, do capítulo 15 de Êxodo: E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara.
And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? And Moses cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. 25. E ele chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que, quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. Notice what the Bible says at the end of verse 25. It says that there God proved his people. The word prove there means test his people. Então, prestamos atenção ao que diz aqui na última parte deste versículo, que Deus ali os testou, os provou. So God brought them to a place where the water was bitter. They were thirsty and even hungry. Deus, Ele próprio os levou a um lugar onde as águas eram amargas. Eles estavam com fome, eles estavam com sede. But as Moses again reminded the children of Israel in Deuteronomy chapter 8, Mas como, uma vez mais, Moisés relembrou o povo de Israel, no Deuteronômio, the reason why God allows these things to come upon them a razão pela qual Deus permite que estas coisas venham a eles, so that they might know that men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. é para que eles saibam que o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca In de other Deus. words, they were those things, those lessons were there for them to learn how to trust God and obey his voice. Então, a lição a razão pela qual Deus os levou para ali, para que eles aprendessem a depender de Deus. Now let's add verse 26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, what will God do? I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Então vejamos o que é que diz o versículo 26. E disse, se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e des o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, então o que é que ele vai fazer? Não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. I would like for you to see the blessing here if I and all of us here obey the voice of God. Então eu gostaria de pôr diante de vocês a bênção se cada um de nós, aqui nós, vós, obedecermos à voz de Deus. God has promised us that if we obey his voice, keep his commandments, and every word that proceedeth out of his mouth, he will keep us from the diseases that he has brought upon the Egyptians. Deus prometeu, se guardarmos, a cada um de nós, se guardarmos os seus mandamentos, se fizermos de acordo com a sua palavra, Ele promete que nos livrará de todas as doenças que caíram sobre os egípcios. Sometimes it takes faith, even though we may not understand why God does not want me to do certain things or to eat certain things. But if we, by faith, believe in what God says, then we will experience the blessing. Want me to repeat that? Yes, just the beginning, because If we, by faith, se por fé accept and obey every word that proceedeth out of the mouth of God, aceitamos e obedecemos cada palavra que vem da boca de Deus, even though we may not fully understand everything, mesmo que não compreendamos tudo, why God does not want me to go to certain place porque é que Deus não quer que eu coma ou vá a certos lugares, or eat certain things, ou coma certas coisas, then we will experience the blessing. então assim nós iremos experimentar as bênçãos. Remember, what was the problem that they had there as we begin to read in verse 24? What was the problem? Qual era o Or problema? verse 23 rather. Quando nós começamos a ler no versículo 23, qual era o problema que eles estavam a enfrentar? What was the problem? Qual era o problema? Water, right? Era água. They were thirsty, right? Eles estavam com sede. And then
what did the Bible say that God was doing in verse 25? He was testing them. E no versículo 25, o que é que Deus estava a fazer com eles? O que é que diz no final do versículo 25? Que eu estava a meter à prova. Estava a testá-los. God was testing them to trust Him, to have faith in Him, right? Deus estava a testá-los, a ter fé nele, a confiar nele. And then God says, if you trust me, I will keep you from the diseases E Deus disse, se vocês confiarem em mim, eu vos livrarei dessas doenças. that God has brought upon the Egyptian. Das doenças que Deus trouxe sobre os egípcios. Now remember the expression that the diseases that God have brought upon the Egyptians wasn't really God purposefully that brought those things upon the Egyptians. Mas será que as doenças que vieram sobre os egípcios, será que foi Deus que fez isso realmente de propósito? But it was because of the lifestyle that the Egyptians has chosen, so then God allowed those diseases to come upon them. Ou foi por causa do estilo de vida que os egípcios tinham e Deus permitiu que essas doenças agora viessem cair sobre eles? Because notice in verse 27, if we obey the voice of the Lord, what will happen? Remember they had a water crisis. E então, lembra-se, o que é que Deus promete então no versículo 26? Se eles obedecerem à voz de Deus, o que é que acontece? Verse 27 says, and they came to Elim, where were 12 wells of water. How many wells of water was there? 12. What was the problem they had before? No water. No water. But did God know about... Wait, I'm going too fast. Sorry, go ahead. No versículo 27, então, o que é que nos diz? E chegaram a Eli, onde havia quantas fontes de água? 12 fontes de água. Qual tinha sido o problema deles? Antes não havia água e a água que havia era amarga. E agora o que é que acontece? Did God know about those 12, as it mentioned here, 12 wells of water? Será que Deus não sabia que havia ali aquelas 12 fontes de água? Remember Jericho? Remember Jericho? Lembram-se de Jericó? God had given them instruction before the fall of Jericho to not to take any of the spoil. Remember that? Lembram-se que Deus os avisou dizendo, quando fossem a Jericó, derrubassem a cidade, que não tirassem dali nada. But who went and got some of the spoil? Mas quem é que foi e tirou, levou coisas Achan. lá? Achan, right? Acã. But if you read that account, after that, God commanded them to go and attack their enemies. Now God says, you can take the spoil. Mas se continuarmos a ler, nós iremos ver que Deus depois disse para ir atacar novamente e ali já podiam levar do que lá conseguissem. So here's the point. Aqui está o que isto quer dizer. God tests us before the blessing comes. Deus nos prova, nos testa antes de dar a bênção. The same way he was testing them here, Da mesma maneira que ele estava a pô-los à prova aqui, nesta situação, before he brought them to this place, Elim, where the Bible says were 12 wells of water. antes de os levar a este lugar, Elim, onde havia 12 fontes de água. But it wasn't just 12 wells of water, Mas não ficou por aí com somente as 12 fontes de água. because the Bible also says, and 70 palm trees. Porque a Bíblia depois diz que também havia ali 70 palmeiras. And they encamped there by the waters. E acamparam ali junto às águas. Remember, they were in the wilderness, no shade, right? Vocês não se esqueçam que eles estavam no deserto. Não há sombra. Not only God gave them shade, but also plenty of water. Não somente Deus lhes deu a sombra, mas também abundância de água. So again, that is the reason why Moses says, men shall not live by bread alone, or Jesus quoted that as well, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Por isso é que Jesus mencionou que Moisés disse que o homem não viverá somente do pão, mas por toda a palavra que vem da boca de Deus. And then we will experience the blessing. Para que depois possamos ter a experiência, experimentar a bênção. Let me take you now to Exodus chapter 23. Para- Quickly, let's go to Exodus chapter Agora 23. vejamos o que é que nos diz em Êxodo 23. Let's begin in verse 20. Começando no versículo 20. And the Bible says, behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared.
Então, Êxodo 23, versículo 20 diz-nos: Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que te tenho preparado. Beware of him, and do what? Obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. 21. Guarda-te diante dele e obedece à sua voz. Não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. But notice now, but if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, notice it says all that I speak, not just the 10 commandments. Go ahead. Mas se realmente obedeceres à sua voz e fizeres tudo o que eu disser, não somente, esta palavra é tudo, não somente os 10 mandamentos, Then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. então serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. 23. Pois o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os eliminarei. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. 24. Não te curvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas os destruirás totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. In other words, if we obey the voice of the Lord and do as the Bible says, do all that proceedeth out of the mouth of God, Noutras palavras, se realmente fizermos tudo o que obedecermos a todos os mandamentos, a tudo o que Deus nos disser, and as we face enemies and temptations in these last days, e ao nos depararmos com inimigos e tentações nestes últimos dias, we will be able to discern the gods of the heathen, nós seremos capazes de discernir os deuses do mundo. and instead of bowing down to them, we will call a people out of them. E em vez de nos curvarmos então a eles, nós os chamaremos dali para Let's fora. add verse 25. Versículo 25. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and what else? Thy water, and I will take, what's the word there? Sickness away from the midst of thee. 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água. E prestem atenção agora a palavra que diz aqui. E eu tirarei do meio de vós o quê? A enfermidade. In other words, God did not want sick people to the promised land. Noutras palavras, Deus não quis ter um povo doente na terra prometida. Before bringing them to the promised land, Antes então de os levar à terra prometida, God was doing a great reformation within them, among them. Deus estava a fazer uma grande reforma no meio deles. A reformation of his laws, to Uma- bring them his laws back to their remembrance. Uma reforma da sua lei para lhes relembrar da sua lei. But notice as well that God knew that with the diet that they had, they would not be able to discern spiritual things. Mas presta atenção, porque Deus sabia que com a dieta que eles estiveram acostumados a ter, eles na terra prometida não iriam conseguir discernir a verdade. And also that means there was also a diet reformation. Isto quer dizer que houve também uma reforma da dieta. Remember again, Paul says in 1 Corinthians chapter 10 Paulo diz em 1 Coríntios 10 that what happened to the children of Israel are examples for us who are living in these last days. que o que aconteceu ao povo de Israel de então é um símbolo, é um exemplo do que acontecerá ao povo de Deus nos últimos dias. And Paul, as a matter of fact, I want to take you there to 1 Corinthians chapter 10. Então, vejamos o que é que está escrito em 1 Coríntios 10. 1 Corinthians chapter 10, again describing what the children of Israel went through in the wilderness. Então, 1 Coríntios capítulo 10, descrevendo o que é que se passou com o povo de Israel no deserto. He says in verse 6, Versículo 6, 1 Coríntios 10, 6. he said, now these things were our examples,
to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, mas como eles cobiçaram. Listen carefully now. Then let me skip on down. I don't want to read too much because we have quite a bit to cover. It says in verse 10, it says, "Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer." Passemos agora para o versículo 10. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Now all these things happen unto them for ensamples, Versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos. and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Continua, e elas estão escritas para quê? Para a nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está a chegar. So these things are written for us, upon whom the ends of the world are come. Então, estas coisas estão escritas para nós, sobre quem os fins dos séculos está a chegar. And I believe that we are the generation that is seeing the end of all things. E eu acredito que esta geração na que nós estamos é a geração que irá ver o fim de todas as coisas. Let's go back to the Old Testament, this time Deuteronomy chapter 7. Então, agora viramos as páginas para Deuteronômio 7. Notice what the Bible goes on to tell us again, very similar to what we read before. E o que está aqui escrito é muito semelhante ao que lemos antes. Let's begin in Deuteronomy chapter 7. Let me begin in verse 11. Deuteronômio 7, versículo 11. The Bible says, "Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the judgments which I command thee this day to do them." Versículo 11 diz-nos então, portanto, guardarás os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno que faças. "Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers." Versículo 12. Portanto, acontecerá que, se ouvirdes esses juízos e os guardardes e cumprires, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais. And notice the blessing there. It says, "And he will love thee and bless thee and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb and the fruit of thy land, thy corn and thy wine and thine oil, the increase of thine kind, and the flocks of thy sheep in the land which he sware unto thy fathers to give thee." E agora presta atenção à promessa, no versículo 13. E ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu vinho e o teu azeite, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que ele jurou aos teus pais que te daria. Let's continue. "Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female brethren among you or among your cattle." 14. Serás abençoado acima de todos os povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado. Verse 15 is an echo based on what we read before. It says, "And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee." E o versículo 15, digamos, é um eco daquilo que estivemos a ler antes, no qual está escrito: "E o Senhor tirará de ti toda a enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito, que conheceste, mas as porá sobre todos aqueles que te odeiam." Now let's fast forward to our days. Então, passemos adiante para os nossos dias. So as we obey the voice of the Lord, Então, ao obedecermos à lei de Deus, the diseases that wicked men are inventing right now, as doenças que os homens iníquos estão a inventar agora, to plague the world with, para trazer uma praga no mundo, God in return will put those diseases upon them. no final, Deus porá todas essas doenças nestes homens iníquos. So again, brothers and sisters, based on those passages we read, Então, baseado nas passagens que nós lemos, and for the sake of time, we can also go to Deuteronomy chapter 10, verse 12. It describes the same thing.
Não, por falta de tempo, não vamos ler Deuteronômio 10, 12, porque fala da mesma coisa. And based on what the pale horse denote, E baseado naquilo que denota o cavalo pálido, sickly plants, as plantas adoentadas, death, famine, morte, fome, and comparing that with what God was doing for the children of Israel in the wilderness, e comparando aquilo com o que Deus estava a fazer com o povo de Israel no deserto, he did not want to bring any sickly people to the wilderness. ele não quis levar o povo adoentado para a terra prometida. Do you understand the issue that we are facing right now? That means God will have a very healthy, strong people to be able to discern spiritual things. Vocês estão a compreender o que é que Deus está a fazer, o que está a pensar? Que Deus quer um povo forte nestes últimos dias para tentar compreender, para compreender a palavra de Deus. This is the reason why, again, as I quoted this before, Daniel tells us that the wicked shall do wickedly, Por isso é que, como nos é dito em Daniel, que os maus, os iníquos, continuarão a fazer maldade, but the wise shall understand. mas o justo compreenderá. Notice what Spirit of Prophecy went on to tell us here on the screen. Vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia. 1 second. Over here. Okay, it says, if the living machinery were properly cared for, Que diz-nos se a máquina viva fosse cuidada como deveria ser, there would not be today 1,000th part of the suffering that there is. não haveria hoje as doenças, o sofrimento que há hoje, nem mil, o sofrimento que há hoje em dia. Then it says, we are God's children and we are to be apt students in studying the philosophy of health. Aqui diz-nos, nós somos filhos de Deus e deveríamos ser estudantes aptos para estudar a filosofia da saúde. If we are well, we should learn how to keep well by studying to some purpose the principles of health reform. Se nós estamos bem, deveríamos aprender a nos mantermos bem estudando o propósito dos princípios da reforma da saúde. Then we read, Seventh-day Adventists should not follow the health-destroying customs of the world. E aqui diz-nos, os adventistas do sétimo dia não deveriam seguir os costumes destruidores de saúde que estão no mundo, Because it is the fashion to follow these customs. porque é moda de seguir estes costumes. So, the Bible is clear, and Spirit of Prophecy tells us here that we as a people, we should not follow the health-destroying habits of the world. E a Bíblia, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia nos estão a dizer e nos avisar que nós não deveríamos seguir os costumes de destruição da saúde que tem no mundo. We're having some technical difficulty here, but again, let's go back to what the Bible says here in Deuteronomy chapter 10. I want to take you to Deuteronomy chapter 10 now. Desculpem Again, another promise. os problemas técnicos que estamos a ter aqui, mas vejamos a outra promessa que nos diz em Deuteronômio 10. Notice again what God tells us here in Deuteronomy chapter 10. Vejamos o que nos diz em Deuteronômio 10. The Bible says, let's begin in verse 12. Vejamos o que está escrito no versículo 12. It says, and now Israel, E agora Israel, what doth the Lord thy God require of thee? o que o Senhor teu Deus exige de ti. This is a question now for each one of us here. E isto é uma pergunta para cada um de nós aqui. But notice what it says, which would be the answer. But to fear the Lord thy God,
Então, a pergunta é esta, e agora Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? E a resposta é esta, apenas que temas ao Senhor teu Deus What else? To walk in all his ways e que mais que andes em todos os seus caminhos and to love him e que o ames and to serve the Lord thy God with all thy heart. e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração And what else? With all thy soul. e que mais e com toda a tua alma. So the question is both for me and for you right now. Então esta pergunta é tanto para mim como para vocês. What does the Lord require of us? O que é que o Senhor requer de nós? As the Apostle Paul mentioned that upon this generation, Tal como mencionou o apóstolo Paulo, nesta geração, the end of all things have come. o fim de todas as coisas chegou. Now, indeed, we can see without a shadow of a doubt that the end of all things has come. E realmente podemos ver sem sombra de dúvida de que o fim de todas as coisas chegou. Now, I want one more time to bring your attention to what we read a moment ago in regard to the new pestilence that we are experiencing. Let's go back to the first article. Let's go back to the first article. Então quero só relembrar que vocês prestem atenção àquele primeiro artigo que partilhamos convosco sobre esta nova pestilência. It says the NHS issues warning to anyone who eats meat as UK monkeypox cases rise. Então diz-nos que o Serviço Nacional de Saúde na Inglaterra manda um aviso. Now, notice the next article. Now, let's go to the second article now, which tells us from Climate Depot, May 31st, 2022. Então vejamos um outro artigo que é Climate Depot em maio, 31 de maio de 2022. And the headline says, Climate change to blame for monkeypox outbreak, says professor. E o título diz-nos as alterações climáticas são as culpadas pelo surto da varíola do macaco, diz um professor. Climate change is driving animal populations out of their normal ranges and human population into areas where animals live. As alterações climáticas estão a levar as populações de animais, estão a tirá-los do seu habitat normal e levá-los para as áreas populosas. Where animals live. Perdão. As alterações climáticas estão a levar os animais a saírem do seu habitat natural e levá-los para o habitat natural do homem e do homem ao habitat dos animais. It's very much driven now by climate change. Isto é muito agora levado devido às alterações climáticas. And to an extent by human population growth. E também pelo crescimento da população humana. But climate change is pushing people into the cities. Mas as alterações climáticas estão a empurrar as pessoas para as cidades. It's pushing animals into closer proximity with people. E está a levar também os animais a uma proximidade, a estarem cada vez mais próximos dos humanos. And we're seeing connections that we never saw before. E estamos a ver ligações como nunca se viu antes. So this is what living with climate change looks like. Então isto é o que viver com as alterações climáticas é, o que parece ser. So the same way they blame the pestilence crisis, COVID crisis, on climate change, Da mesma maneira que eles culparam as alterações climáticas pelo problema da pestilência da C-19 and human activities, e atividades humanas, they're also blaming monkeypox virus on climate change and human activities. e também eles agora estão a dizer que o problema da varíola do macaco é devido às alterações climáticas e à atividade do homem. Now, what is the solution then? Então qual é a solução? If you can identify, if there's a problem in our world, Então se há um problema no nosso mundo and you can identify the source of the problem, e se conseguirmos identificar qual é a fonte do problema if you know for sure that is the source of the problem, e se tiver a certeza que aquela é a fonte do problema, what should you do about it? o que é que deveríamos fazer sobre What isso? must you do? O que é que devemos fazer?
What is the problem? Who is responsible for the monkeypox, the COVID crisis, and climate change? Então, qual é o problema? Quem é o responsável pela C19, pela varíola do macaco, as alterações climáticas? So what's the answer? Who's responsible? Quem é responsável por tudo isto? Qual é a resposta? People. People, As they say. pessoas. As pessoas são os culpados. People. Now, listen to the next one here. Preste atenção agora o que nos mostra este artigo. This says Klaus Schwab's daughter wants governments to use the pestilence policies for climate change. A filha de Klaus Schwab quer que os governos usem as políticas da pestilência para as alterações climáticas. Now remember, they want to use the same pestilence policies for climate change. Prestem atenção, eles querem usar as mesmas políticas que foram usadas para lidar com a pestilência para agora usá-las nas alterações climáticas. And I'm 100% sure that every one of us here, including those watching online, E eu tenho a certeza que todos nós estamos aqui a ouvir e aqueles que também estão a ver online have experienced the pestilence crisis for the past 2 years in one way or another. experimentaram esta crise, passaram por esta crise da pestilência C19 de uma maneira ou de outra. The year 2020, it's not a year that any one of us, I believe, would want to go back to. O ano 2020, tenho a certeza que nenhum de nós gostaria de voltar a esse ano. Even last year. E mesmo o ano passado. But this is the same call to apply the pestilence policies for the climate change crisis. Mas isto é o apelo que eles estão a fazer. Aplicar as mesmas políticas que foram usadas para a pestilência, usá-las agora para combater as alterações climáticas. See, another problem that is going on in our church, the Seventh Adventist Church today, E agora, o problema que se está a passar na nossa igreja, a Igreja Adventista, nos dias de hoje. that the crisis is here, but we are blinded, we cannot see it. A crise está aqui, mas nós estamos cegos, não conseguimos ver. I'm referring to the Sunday law crisis, which we were told is the final act in the drama. E nós já referimos que a crise do decreto dominical será a gota d'água nesta crise ao nos aproximarmos do fim. When Daniel says that there shall be a time of trouble like there never was, Quando Daniel diz que haveria um tempo de angústia como nunca houve até aqui, I believe many of us, I'll include myself in this, eu acredito que muitos de nós, e eu incluo-me a mim próprio, we probably had our own ideas on how that time of trouble was going to come. certeza que nós tínhamos as nossas próprias ideias de como é que esse tempo de angústia seria. But the crisis is already here. We have entered the little time of trouble, which will lead to the greater time of trouble. Mas nós agora estamos na situação, nós entramos neste pequeno tempo de angústia que nos está a levar e que nos vai levar para o grande tempo de angústia. Are we ready for this great battle? Estamos nós preparados para esta grande batalha? Listen carefully to, again, the next one here. Back to the screen. Prestemos atenção agora ao que está aqui no ecrã. This says, UK to ban all air traffic. Notice all air traffic, brothers and sisters. All air traffic by 2050. Prestem atenção nesta notícia. O Reino Unido quer proibir todas as viagens de avião até 2050. Todas as viagens. A report commissioned by the UK government says the entire country will need to ban most air travel within 10 years and all air travel by 2050. Listen carefully. To abide by impossibly lofty climate change laws, it says. Relatório foi pedido pelo Reino Unido, pelo governo do Reino Unido, diz que o país todo precisa de proibir a maior parte das viagens de avião dentro destes próximos 10 anos e todas as viagens de avião até 2050 para eles seguirem as leis, as grandiosas leis, as grandiosas e impossíveis leis das alterações climáticas. In her last significant act as Prime Minister, Theresa May changed the UK's Climate Change Act to commit us to eliminating, listen carefully, all greenhouse gas emissions in the UK by 2050.
no último ato significativo da primeira-ministra Theresa May, ela mudou a lei das alterações climáticas nos Estados Unidos para se comprometerem a eliminar, prestem atenção, a eliminar todas as emissões de dióxido de carbono no Reino Unido até 2050. The nations are enacting what I call, as you know, Laudato Si laws or policies. Os governos estão a levarem avante as leis, tudo aquilo que está no Laudato Si. Listen to the next one. Now, this time, this is Australia. E agora, na Austrália, It says South Australia's parliament becomes the latest to declare a climate emergency. o Parlamento Sul-Australiano torna-se o primeiro a declarar uma emergência climática. South Australia has joined other governments and jurisdictions around the world in declaring a climate emergency. O sul da Austrália juntou-se a outros governos e jurisdições à volta do mundo a declarar uma emergência climática. We really need to focus on supporting projects and, there's the word again, policies which are climate friendly and encourage growth in resilient, low carbon businesses. Nós realmente necessitamos focar o nosso apoio, projetos de apoio e políticas, prestem atenção à palavra novamente, políticas, que sejam amigos do clima e encorajar um crescimento resiliente a negócios com baixo carbono. The government will position South Australia to take advantage of the global need to rapidly, one more time, reduce emissions. O governo vai se posicionar. O governo irá posicionar a Austrália do Sul para aproveitar a necessidade global de, prestem atenção, de reduzir rapidamente o quê? As emissões. Remember in the beginning we were looking at the pale horse era, what came with that horse. Lembram-se, no princípio partilhamos o cavalo pálido e tudo o que vem com o cavalo pálido. Do you remember what came with that horse? O que é que veio com esse cavalo? O que é que seguiu esse cavalo? Disease. Doença. What else? O que mais? Famine, sickness, Fome, doença, death, morte. and the grave, that's this Hades there, that follow that power. So in other words, if we were to compare these last days with what Jesus says in Matthew 24 verse 22, Então, se formos a comparar estes últimos dias com aquilo que Jesus disse em Mateus 24, he says, unless those days shall be shortened, ele diz-nos em Mateus 24, 22, a menos que esses dias sejam encurtados, there shall no flesh survive. não haveria carne que sobrevivesse. That is also describing the pale horse era that came with famine, death, and disease. E isso foi o que aconteceu na época do cavalo pálido. Fome, doença, pestilência. So we looked Morte. at what UK is doing to ban airlines by 2050, all airlines by 2050. Nós vimos o que é que o Reino Unido irá fazer, o que é que eles querem fazer até 2050, terminar todas as viagens de avião. It is based on what they signed in 2015 at the Paris Climate Change Agreement. E isso está baseado no Acordo de Paris 2015, o que eles assinaram. And the Paris Climate Change Agreement is based on what the Pope published that same year. E o Acordo de Paris está baseado no quê? Aquilo que o Papa publicou nesse mesmo ano, 2015. Now, I would like for you to also remember the language that they use. E lembre-se a linguagem que eles estão a usar. They say to reduce carbon emission. Eles estão a usar palavras tipo reduzir as emissões de dióxido de carbono. Now, most people don't know what that is. Mas a maior parte das pessoas não sabem o que é isso. Now, let me show you what the Pope says then on the screen, Deixem-me partilhar convosco o que é que o Papa disse então. which is naquela altura, exactly what the governments are implementing today. que é exatamente o que os governos estão a implementar hoje. Speaking of the Pope's encyclical Laudato Si,
Isto é o que está na encíclica Laudato Si do Papa. He said it is urgent to develop policies, notice the word policies there, to, again, notice those words, reduce emissions of carbon dioxide and highly polluting gases. Então prestem atenção às palavras que eles usam. É urgente desenvolver o quê? Políticas, palavra uma vez mais que já lemos antes, políticas, e reduzir o quê? As emissões do dióxido de carbono, uma vez mais podemos ler estas palavras, e gases altamente poluentes. So the Pope says to reduce, this is within the encyclical Laudato Si, to reduce carbon dioxide. E o Papa, ele próprio diz na sua encíclica, reduzir o dióxido de carbono. Now, carbon dioxide, what is that? Mas o que é isso, o dióxido de carbono? What is carbon dioxide? That's the gas that you breathe out. You exhale, right? É o gás que nós expiramos, que nós deitamos cá para fora. So, in other words, to reduce carbon dioxide means what then? Para reduzir o dióxido de carbono, reduzir o quê? O que é que temos que reduzir? It's to kill us. É para nos matar. It's to kill some of us, right? É para matar alguns de That nós. is found within Laudato Si. E isto é que se encontra lá dentro nas folhas do Laudato Si. And the nations today are implementing this. E o que é que estão a fazer as nações hoje em dia? Estão a implementar estas políticas das nações. That is the main reason for the pestilence crisis. Essa foi a razão principal para a crise da pestilência. That is the reason for the war in Ukraine right now. Essa é a razão da guerra na Ucrânia neste momento. That is also the reason for the monkeypox virus right E now. esta é a razão para a varíola do macaco. Because they want to reduce the population. Porque querem reduzir a população. Listen to this article here. Preste atenção a este artigo. The limits to growth. Notice it says limits to growth at 50. 50 there means the anniversary of that book. It says from scenarios to unfolding reality. Isto está falando do livro de 50, os limites para o crescimento aos 50, de cenários ao desenrolar da realidade. Once again, they said from scenarios to unfolding reality. E preste atenção às palavras que eles usam, de cenários ao desenrolar da realidade. So it was something that they talked about before. Então, isso foi alguma coisa que eles já falaram antes, It was just a theory. que era somente uma teoria, Now it's reality. mas que agora se tornou realidade. Let's go back. It says, the team produced computer-based scenarios showing that continued increases in population A equipa produziu cenários baseados no computador, mostrando um contínuo aumento na população and industrial output would eventually prove to be unsustainable, e tudo que é industrial eventualmente provaria ser insustentável. and that the only path to a stable future was one in which levels of both population E que o único passo, preste atenção, o único passo para um futuro estável seria um no qual haveria tanto os níveis da população e o nível da indústria and industrial output were deliberately constrained by government. Notice the word policies again. Preste atenção a esta frase. Então, o único passo para um futuro sustentável seria no qual os níveis de tanto a população como a indústria seriam propositamente parados pelas políticas governamentais. Políticas, novamente. The Limits to Growth, which is the name of the book, sold 12 million copies, was translated into 37 languages, and remains the top-selling environmental book ever published. Os Limites para o Crescimento, que é o livro, Os Limites para o Crescimento, vendeu 12 milhões de cópias e foi traduzido em 37 línguas e continua a ser o livro que mais se vende em relação ao ambiente e que mais é publicado. Now, my brothers and my sisters, I'm going to play some clips for you. Eu agora vou-vos mostrar alguns clipes. The author of that book, The Limits to Growth,
O autor deste livro, Limites ao Crescimento, is going to openly, boldly telling you how we combat climate change and how to reduce the population. sem vergonha, digamos, eles estão a mostrar abertamente como é que se pode combater as alterações climáticas. Now, on the screen, you're going to see the subtitle of what he's going to say in Portuguese as well. No ecrã vocês vão ver o subtítulo do que está escrito. O subtítulo está em português. He's going to say in this clip that the way we depopulate the earth Ele vai dizer neste pequeno excerto do vídeo a maneira de despovoar a Terra is to do it in a very civilized, peaceful way. é fazê-lo de uma maneira civilizada e pacificamente. Listen to clip number 1. Let me know when you're ready. Preste atenção ao clipe. Okay. In one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, and I mean civil in a special way, peaceful. In a civil way. De uma maneira civil, diz So ele. let's depopulate the earth in a civil way. Então vamos despovoar a Terra de uma maneira civil. But brothers and sisters, they're not hiding what they are doing. Eles não estão a esconder o que estão a fazer. It's out in the open. Está ali para toda a gente ver. Now, listen carefully. Do we have the Word of God to help us to discern what the enemy is doing right now? Será que nós não temos a palavra de Deus para nos ajudar a discernir o que está a acontecer? Who said something about to do things in a peaceful way? Remember the word peace? Quem é que nos disse para fazer as coisas pacificamente? Lembra-se a palavra paz? Now, think about this for a moment. For those of you who read your Bible, especially the prophecies of Daniel and Revelation, Prestem atenção àqueles de vocês que lêem a Bíblia, especialmente Daniel, as profecias bíblicas, Daniel e Apocalipse. when this man says to do it in a peaceful way, what passage from the Bible? I'll give you a clue. From the book of Daniel comes to your mind. Quando fala de paz, que passagem, eu dou-vos um tipo que encontra-se no livro de Daniel, passagem que fala de paz. Because in that passage within the book of Daniel, we see the word peace and also destruction, which we would say depopulating. Porque naquela passagem fala de paz, na passagem de Daniel fala de paz e destruição. Nós estamos aqui a falar de despovoamento. Anybody knows which passage I'm referring to? Sabem qual é a passagem à qual me estou a referir? And also that passage describes the papacy's policy. E também descreve as políticas, nesta passagem descreve as políticas do papado. That would be Daniel chapter 8, verse Daniel- 25. Very good, you found it. That Daniel would be 8:25. Listen and read carefully what it says. It says, and through the papacy's policy, also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by, there's the word, peace shall destroy many. Então, Daniel 9:25, pelas políticas do papado e pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração. E o que é que ele vai fazer? E pela paz, o quê? Destruirá muitos. What did the man say in the clip? O que é que disse o homenzinho aqui no vídeo, no excerto? He said, let's depopulate the earth in a peaceful way, he says. O que é que ele disse? Vamos despovoar a terra de uma maneira quê? Pacífica. And the Bible says that the papacy shall destroy the world by peace. E a Bíblia nos diz que o papado destruirá o mundo através do quê? Da paz. Well, speaking of the papacy's peace, listen to the next one here on the screen.
E falando da paz do Papa, vejamos o que está aqui escrito. From Breitbart, May 30th, 2022. Pope Francis says world peace is threatened by nationalism, unbridled greed. Breitbart, no dia 30 de maio, ele diz-nos, Papa Francisco, a paz mundial está a ser ameaçada pelo nacionalismo. I can't remember the word in Portuguese now. Unbridled greed? Yeah, I know what it is. But, egoísmo, pronto. Querendo muita riqueza. Then he says, in our time, world peace is threatened by forms of particularism and nationalism driven by selfish interest and unbridled greed. No nosso tempo, a paz do mundo está a ser ameaçada por formas de particularismo e nacionalismo que são encorajadas pelo egoísmo, pelos interesses egoístas e por querer mais. This increases the risk in the end of even greater contempt for human dignity and rights. Isto aumenta o risco, no final aumenta o risco de algo pior para a dignidade e os direitos humanos. Dangerous form of extremism also jeopardize the security of people in our world today, Francis said. Formas perigosas de extremismo também não ajudam na segurança das pessoas no nosso mundo hoje, disse o Papa Francisco. Who are the extremists that the Pope is referring to here? De quem é que o Papa está a referir aqui quando fala de extremismo? Who are the nationalists that the Pope is referring to Quem here? são os nacionalistas de quem se está a referir o Papa? Have you ever heard of the word individualism? Vocês já ouviram falar da palavra individualismo? Those are individuals that would not go along with the crowd. São pessoas que não seguem as multidões. Does this sound like Protestantism? Será que isto não soa a protestantismo? Who are the extremists according to the Pope? Que, de acordo com o Papa, são os extremistas? Remember what we are told within the Spirit of Prophecy in the Bible. Lembre-se daquilo que nos é dito no Espírito de Profecia e na Bíblia. As a matter of fact, let me show it to you here on the screen. Deixai-me partilhar convosco. It says, when we reach the standard that the Lord would have us reach. Quando alcançarmos o estandarte que Deus quer que nós alcancemos, Worldlings will regard Seventh-day Adventists as odd, singular, straight-laced extremists. os mundanos, eles verão os adventistas do sétimo dia como estranhos, singulares, extremistas que só se conseguem olhar para a frente. We are made a spectacle to the world and to angels and to man. Nós seremos um espetáculo para o mundo, para os anjos e para o homem. In other words, brothers and sisters, we must become a movie theater screen to the world at this moment. Em outras palavras, nós, de certa maneira, temos de nos tornar um ecrã de cinema para o mundo. Because we would not go along with the papacy's agenda. Porque nós não deveríamos e não vamos seguir a agenda do Papa. They will call us extremists, Irão nos chamar extremistas, odd, singular, estranhos, singulares, for exposing the wickedness of the men of sin. por expor a iniquidade do homem do pecado. Now, listen to what else he's going to tell us next in regard to peaceful destruction. Nós ouçamos o que é que a maneira como ele diz que isto tem de ser feito de maneira pacífica. Listen, let's play the next clip. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force, but rather in other ways. And so that's what I hope for. In other words, what this man just described to you and I, Então, em outras palavras, o que este homem acabou de nos descrever, we should just fall in line nós devemos ficar ali na fila and voluntarily walk towards a cliff in a civil, peaceful way. e voluntariamente irmos para um lugar e ali deixar-nos cair pacificamente sem fazer nada. To combat climate change. E isto para combater as alterações climáticas. One more time. He says peace, the same thing that the Bible says in Daniel chapter 8 verse 25. By peace, the papacy shall destroy many. E preste atenção à palavra paz, novamente, paz. O que é que nos diz Daniel 8:25? Que
pela paz destruiria a muitos. Quickly, Destruirá a muitos. quickly go with me to the book of John, chapter 14. Viremos as páginas para João 14. Speaking of peace, listen to what Jesus says Falando de paz, vejamos o que é que nos diz Jesus in verse 27. no versículo 27 de João 14. Now remember when Jesus said this to the disciples, Lembrem-se quando Jesus disse isto aos seus discípulos, he was preparing them for the cross that he was about to experience. ele estava a prepará-los para a crise que eles iam experimentar, a crise da cruz. But he wanted them to have peace of mind that passeth all understanding. Mas ele queria que eles tivessem aquela paz mental que sobrepassa toda a compreensão. So he says in verse 27, Então está escrito no versículo 27, peace I leave with you, my peace I give unto you. But notice, not as the world giveth, give I unto you. João 14, 27, eu deixo-vos a paz minha paz eu vos dou. Mas prestem atenção ao que ele diz agora, não a dou como o mundo a dá. Question for you. Based on what we just read and listening to, we just heard from that man, Então, uma questão para vocês. Tendo em conta aquilo que foi lido agora e aquilo que vocês ouviram neste excerto do vídeo, what kind of peace, according to Jesus, also is the world offering us? de acordo com Jesus, que tipo de paz nos está a dar, nos está a oferecer o mundo? What kind of peace is the Que world tipo de offering? paz? Jump off the cliff? Yeah. In a civilized way, peacefully walk towards the cliff. É saltar do precipício. Essa é a paz que nos quer, especificamente, avançando em fila, saltar do precipício e aí estamos bem. But what kind of peace does Jesus want us to have? Mas que tipo de paz Jesus quer que nós tenhamos? It's the peace of mind again that passeth all understanding, É a paz de mental que sobrepassa todo o entendimento. which means, as he went on to say, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. E o que é que isso traduz em quê? Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. And as he also says, in this world ye shall have tribulation, E como ele diz, neste mundo tereis tribulações, but be of good cheer, for I have overcome the world. mas alegrai-vos porque eu que venci o mundo. And then he said, ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, e eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. So Christ wants us to rejoice in Então- these times, in então- these last days, as the world is experiencing these crises. Então, Cristo quer que nós nos regozijemos, que nós nos alegremos nos tempos em que estamos a viver nesta tribulação e ao aumentar as tribulações, Jesus está-nos a dizer, alegrai-vos. Now, let me share an article with you that illustrates what this man just said. Deixa-me partilhar um artigo convosco que vai ilustrar o que é que este homem acabou de dizer. How they want to get rid of you. Como é que querem livrar-se de nós? Listen to what this says here. Prince Charles backs listener face mask for cows in bid to tackle what? Climate change. Príncipe Carlos, ele apoia usar a máscara nas vacas para se poder lidar com as alterações para combater as alterações climáticas. Isto saiu no dia 28 de abril. Prince Charles has backed a radical plan to tackle greenhouse gas emissions. Methane catching mask could be attached to cows in an unlikely method of reducing the carbon footprint of the beef industry. Príncipe Carlos, ele apoia um plano radical para quê? Para se combater as emissões de estufa, as emissões de gás de estufa, máscaras de betano que poderiam ser postas nas vacas como um método diferente para reduzir as pegadas de carbono na carne, na indústria da carne. Methane and carbon dioxide produced by cows increase the threat of climate change.
Então este gás metano e o dióxido de carbono produzido pelas vacas aumenta a ameaça das alterações climáticas. And ZELP say 95% of methane produced by the creature is emitted, listen again, from their mouths and nostrils. E ele continua a dizer, o ZELP, que diz que 95% metano produzido pela criatura, pelas vacas, é emitido através das suas bocas e do nariz. Now think about this. For the past 2 years, we have been experiencing a crisis where they told us we have to wear masks, right? Então prestem atenção, nestes últimos 2 anos temos experimentado, temos passado por esta experiência de temos de usar a máscara. Ou para onde quer que vamos, temos de ter aquela máscara a tapar-nos a boca e o nariz. So they just explained to us the reason for wearing the mask. E eles acabaram de explicar a razão pela qual temos de usar a It has máscara. nothing to do with contagious disease, Não tem nada a ver com a doença contagiosa, but it has everything to do with you breathing carbon dioxide into the atmosphere. mas tem a ver com o nós expelirmos o dióxido de carbono para a atmosfera. Listen carefully. Let's go to the next clip. He went on to tell us more. Vamos ao próximo clipe. The planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. So, did you hear what he said? If you want liberty and more consumption, Se nós queremos mais liberdade e consumo, we have to reduce the population nós temos de reduzir a população to 1 billion. para 1 bilhão. To 1 billion. Or 2. Yeah, to 1 billion or 2. Ou 2 bilhões. A Terra ainda pode suportar isso. Then he's going to say that if you want the planet to maintain the current population number, E ele continua a dizer, se queremos que o planeta continue com a mesma quantidade de população, then we must have a form of dictatorship telling you what to do. então temos de ter uma forma de ditadura para nos dizer o que devemos fazer ou não. But now, the question I have here, before I play the next clip for you, is that man, he clearly identified the problem. A questão aqui é, este homem, realmente ele identificou o problema. How come he's not showing us a good example of that by walking in a civilized way down the cliff to combat climate change? Mas então por que é que ele não está a fazer aquilo que nos dizem para fazer? Caminhar em fila, ir lá direitinho ao precipício e deitar-se lá abaixo. I'm not wishing that for him. I don't want him to do things like that. Claro que eu não quero que ele faça uma coisa dessas. But it's to show the madness, right? Mas isto é simplesmente para... Ele não nos mostra um exemplo, mas isto é It- para nos mostrar a loucura. It is also to show that when they bring about these solutions, they're not talking about themselves, they're talking about you. E para mostrar que quando eles trazem estas soluções, estas supostas soluções, as soluções são para nós, não são para eles. Let's listen to the next one. Ouçamos o resto. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's, unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. Straight up in your face. So we have this amount of people, now we want to bring it back down to 1 to 2 billion. Não podia ser mais direto. Temos este número de pessoas, o melhor é diminuí-las. And then he's going to confirm. Now, this is not an estimation or a guess. E ele vai confirmar, isto não é uma estimativa ou tentar adivinhar o número. He's going to he's going to tell you that we are now in a slow process of depopulating the earth. Mas ele vai dizer que nós estamos num processo lento para o despovoamento da Terra. Let's listen to the next clip.
I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, so that people share the experience and you don't have a few rich, trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, but that's what lies ahead. He said that's what lies ahead. Ele no final diz, é isto que nos espera. Now, brothers and sisters, if you don't understand the crisis by now, E, irmãos e irmãs, se nós realmente não compreendermos a crise em que estamos neste momento, you will be so confused and you will walk off that cliff. Ficareis tão confusos que caminhareis para esse Because, precipício. because many today are buying into this. Porque muitos hoje estão realmente a prender um anzol, a morder um anzol. And some are going into a killing spree, E muitos até vão para aquela matança, thinking that indeed there are too many people on the face of the planet. That is the reason why these calamities are increasing. e que realmente acreditam que há muitas pessoas na Terra e é por causa disso que se está a passar por todas estas calamidades. Let me take you back to the screen. Skip the next slide. Go to the slide from the Strong Concordance again. Vou partilhar novamente convosco o que diz a concordância bíblica. Remember, it describes the characteristics or what that pale horse looked like. Green, yellowish pale. Que descreve as características do cavalo pálido, as cores que realmente, aquela cor que é esverdeado, um amarelado pálido. Which really means death, destruction, famine, and disease. O que realmente quer dizer morte, destruição, fome, doenças. Now, speaking of green, go to the next slide with me. This says JP Morgan Chase CEO warns to prepare for economic hurricane as Biden administration switches US economy to what? Green New Deal agenda. Aqui diz o JP Morgan, o chefe executivo de Chase, ele alerta para nos prepararmos para um furacão económico, ao mesmo tempo que a administração de Biden, ele muda a economia dos Estados Unidos para a nova agenda verde. Now on the screen you could see that the definition we got from the Strong Concordance, the green definition, goes along with the Green New Deal agenda. E preste atenção, aqui na concordância bíblica, na qual está a descrever o cavalo pálido, com a cor verde, nós temos aí a agência do novo acordo verde. It goes on to say higher oil prices, higher fuel prices, higher energy prices, and much higher food prices are all looming over the horizon as the Biden administration switches the baseline from the US economy from oil and gas to the Green New Deal energy program. Os preços mais altos dos combustíveis, do óleo, da energia, os preços altos de energia e muito maiores preços do alimento estão a pairar no horizonte, ao mesmo tempo que a administração de Biden ele muda a economia dos Estados Unidos de óleo, dos combustíveis, petróleo, para o gás do programa de energia do novo acordo verde. Now notice what the Green New Deal means. Things are going to get worse, and the question is how much worse. Mas isto é o que significa este novo acordo verde. A situação vai ficar pior. A questão é quanto pior. In other words, we are back to the pale horse era again. Então, por outras palavras, nós estamos de volta na era do cavalo pálido. So the world is experiencing pestilence, death, diseases, war, as Jesus mentioned also in Matthew E 24. tal como Jesus mencionou em Mateus 24, o mundo está a passar por fome, pestilência, guerra, tribulações. And the earthly power that is responsible for this is the Pope of Rome. E o poder
terrenal responsável por isso é o Papa de Roma. This is why Revelation chapter 13, verse 18 describe the number of the beasts, which are the laws, the pestilence laws, the climate change laws we see being implementing in our world today. Isto é que nos está escrito, Revelation? 13, 18. Apocalipse 13, 18 nos escreve todas estas leis políticas, pestilência que aí nos é escrito. Notice what we read here from volume 4 of the Spirit of Prophecy, page 407. While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, Satan will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. No Espírito Profecia, volume 4, é-nos dito, enquanto que aparece aos filhos do homem como um grande médico que pode curar todas as doenças, ele, Satanás, ele trará doença e desastre até que cidades populosas sejam reduzidas à ruína e desolação. Even now he is at work in accident and calamities. E ele ainda está a trabalhar em acidentes e calamidades. He sweeps away the whitening harvest, and famine and distress follow. Ele destrói as colheitas que estão maduras e então, depois disso, segue a fome e a tribulação. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. Ele põe no ar ele coloca no ar um ar mortal e milhares perecem com a pestilência. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. E estas visitas se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. Destruction will be upon the inhabitants of the world. Destruição virá sobre os habitantes do mundo. The beasts of the field will groan, and the earth will languish. As bestas do campo se queixarão e a terra também. But listen to what it says next. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. Mas presta atenção a esta última frase. Continua a dizer, mas depois o grande enganador irá persuadir o homem de que são aqueles que servem a Deus que estão a causar estes males. In other words, as the calamities increases, let me take you to the book of Isaiah chapter 66 as we close. Ao terminarmos, vamos ver o que está escrito em Isaías. Isaiah chapter 66. 66. As the calamities increase, Ao aumentarem as calamidades, as people are being killed ao vermos as pessoas a serem realmente mortas, assassinadas, by their own policies, mortas pelas suas políticas, they will blame, the Bible says, they will blame God's people for this. e a Bíblia diz-nos então quem é que eles acusarão? O povo de Deus. But again, we have a promise from the Lord Mas uma vez mais temos uma promessa do Senhor, that we find here in Isaiah chapter 66, verse 12. que encontramos no capítulo 66 de Isaías, no versículo 12. For thus saith the Lord, behold, I will extend, what's the word? Peace to her like a river, her, that's the church, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then shall ye suck, ye shall be borne upon her sides, and be dandled upon her knees. Versículo 12, capítulo 106 de Isaías. Porque assim diz o Senhor, eis que eu irei estender sobre ela quem? A igreja, a paz como um rio. Aqui está a palavra paz como um rio. E a glória dos gentios como um córrego a fluir. Então, vós haveis de mamar. Vós sereis carregados nos braços e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. As one whom his mother comforteth, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. Versículo 13, como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei, e vos serei consolados, e vós sereis consolados em Notice Jerusalém. again how the promise continues. And when ye see this, your heart shall rejoice. E vejam como continua a promessa. Versículo 14. E quando vós virdes isto, o vosso coração rejubilará. And your bones shall flourish like an herb. E os vossos ossos reverdecerão como uma pastagem. And the hand of the Lord shall be known toward his servants.
E a mão do Senhor se manifestará aos seus servos. and his indignation toward his enemies. E a sua indignação sobre os seus inimigos. Listen to the good news, and that would be the ultimate climate change. E agora prestemos atenção às boas notícias e esta será realmente o culminar das alterações climáticas. For behold, the Lord will come with fire and with his chariot like a whirlwind. For what reason? To render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. E aqui está no versículo 15. Portanto, eis que o Senhor virá com fogo e com as suas carruagens como um redemoinho. Para fazer o quê? Para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. For by fire and by his word will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. 16. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Then it says, they that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree, in the midst, eating swine's flesh, and the abomination and the mouse shall be consumed together, saith the Lord. Versículo 17. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins atrás de alguma árvore, no meio, comendo carne do porco e a abominação e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Then it says, for I know their works and their thoughts, it shall come that I will gather all nations in tongues, and they shall come and see what? My glory. Versículo 18. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Virá o dia em que eu reunirei todas as nações e línguas, e eles virão e verão o quê? A minha glória. So prior to the second advent of Jesus Christ, Então, logo antes da segunda vinda de Jesus Cristo, we see, as we read in verse 17, that God is calling for a health reform one more nós time. podemos ver aqui no versículo 17 que Deus está a fazer o quê? A pedir que haja uma reforma da saúde. And those of us who want to experience the second coming of Jesus Christ E aqueles que querem experimentar, querem passar pela segunda vinda de Jesus Cristo, must, as we read before, obey every word that proceedeth out of the mouth of God. devem fazer aquilo como vimos antes. Fazer tudo, obedecer a toda a palavra que vem da boca de Deus. And the Bible also promised in the same chapter, verse 23, E no mesmo capítulo, a Bíblia promete no versículo 23, and it shall come to pass e passará, that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. então no versículo 23 de Isaías, no mesmo capítulo que estamos 66, diz: E acontecerá que desde uma lua nova a outra, e desde um Shabat a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. So like the song says, I want to be ready. Tal como diz o hino, eu quero estar pronto. Ready for the Master, because he is coming. Quero estar pronto para receber o Mestre, porque Ele está. The signs of the times indeed are telling us that we need to live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Os sinais dos tempos realmente nos estão a dizer que nós temos de viver por cada palavra que vem da boca. Temos de viver por cada palavra que vem da boca de Deus. Let's have a word of prayer. Oremos. Loving Father God, which art in heaven, Nosso Pai amado que estás nos céus, we are weak, but at the same time we are strong, nós somos fracos, mas também somos fortes, because we have the Lord Jesus on our side. porque temos ao Senhor Jesus do nosso lado. Help us, Father, to remember Ajuda-nos a lembrarmos-nos that He is a friend who sticks closer than a brother. de que Ele é um amigo que está mais perto do que um irmão. Help us to remember in whatever we are going through, you are just a prayer away. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que não importa a situação pela qual estamos a passar, Tu estás somente a uma oração distante de nós. Help us to remember, as your word says, there have no temptation taken you, Ajuda-nos a nos lembrarmos que não é tentação que nos sobrevenha, but such as is common to man. que não tenhas passado por isso. And your word went on to say E a Tua palavra continua a dizer that God is able que Deus é capaz to keep us, de nos manter to overcome all temptations. para vencermos todas as tentações. Help us to learn the lesson that you try to teach to the children of Israel before they enter the promised land. Ajuda-nos a aprender a lição que tentaste ensinar ao povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida.
to trust you, para que possamos confiar em Ti. and to allow you to do in us what you see that is needed because you love us, you have our best interest in mind. E para que deixemos que Tu faças em nós aquilo que Tu queres fazer, porque Tu nos amas e queres o melhor para nós. Forgive us of all our sins, we pray. Pedimos que perdoes os nossos pecados. In Jesus' name. Em nome Amen. de Jesus. Amém.